Vivam como filhos da luz. Esse é o tema que a gente tem meditado constantemente. Eu sei que talvez você esteja perguntando, pastor, não tem outro tempo para meditar? Irmãos, somos filhos de Deus e nesse tempo então de escuridão, esse tempo de incerteza, nada melhor do que ter uma luz para atravessar a escuridão. E esse somos nós. Somos filhos de Deus. Nosso Pai nos iluminou com entendimento e por isso nós estamos aqui exatamente nesse mundo para guiar aqueles que andam nas mais profundas trevas. E hoje eu quero continuar a meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, a partir do verso 3, a partir do capítulo 3, verso de 1 em diante, que diz assim, até o verso número 13. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, a favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e estabelecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Que o Senhor nos fale profundamente em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, é muito lindo o que Paulo vai descrever aqui. Paulo vai falar de um mistério. Paulo vai falar daquilo que os homens não conseguiam entender. Os homens tentaram, tatearam, tentaram pela racionalidade conhecer a Deus por meio da sua inteligência. Os homens tentaram pela sua racionalidade definir e conceituar o ser humano. Os homens tentaram pela sua racionalidade construir religiões. Os homens tentaram pela sua racionalidade dar uma explicação para aquilo que acontece na história, para falar da história, mas o Evangelho vem, ilumina o homem, revela o homem e descortina para o homem qual foi e quem foi sempre o autor e qual foi o significado de toda a história. Paulo vai falar 3 vezes, Paulo vai usar 3 vezes a palavra mistério. Mistério. Primeiro ele usa, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. E depois ele vai lá, no verso número 5, diz assim, este mistério, e aí ele continua falando desse mistério mais um pouquinho para frente. O que eu quero falar aqui? Essa palavra mistério aqui não tem a mesma conotação daquilo que tem para nós no português, no grego. O grego ele vai falar do mistério como aquilo que antes esteve oculto, mas agora é conhecido. Que antes esteve oculto, mas agora foi desvendado.
E esse desvendar não é fruto de razoabilidade humana, não é fruto da investigação humana, muito menos fruto da curiosidade humana, da dedução humana. Não. Essa palavra mistério aqui tem a ver com aquilo que foi descortinado, com aquilo que foi entregue, que lhe foi dado. Não como que o homem buscou e por um acidente ele acabou encontrando. Não, como muitas descobertas que nós temos hoje em dia, né? Muitas descobertas, antes para nós era mistério, mas os homens muitas vezes, distraidamente, acabaram descobrindo coisas. Mas não é isso quando a palavra mistério aqui é utilizada, tem esse sentido. Não, o sentido dela é: havia algo que antes era incompreendido pelos homens e que os homens tentavam descobrir, mas isso lhe foi dado, isso lhe foi revelado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, ele está falando do mistério de Cristo. Cristo era essa figura misteriosa. As pessoas não esperavam, os judeus não esperavam a figura de Cristo. Os judeus esperavam o Messias que viria resolver os problemas deles, mas que esse Messias falaria em nome de Deus, mas que não necessariamente seria o próprio Deus, seria um filho de Deus, seria alguém ungido, enviado da parte de Deus, com autoridade para falar em nome de Deus, mas não necessariamente o filho, não necessariamente o ser divino. E isso era um mistério. O próprio Deus viria até nós. Ou seja, não era um empenho humano que levaria o homem até Deus. Na verdade, era um empenho, sacrifício divino que traria a divindade até o homem, para que levasse esse homem à condição da verdadeira humanidade. Ser homem é ser um homem conduzido, impelido, seduzido, mergulhado no Espírito de Cristo. Amém? Então, esse é o mistério. Mas aí o apóstolo Paulo também vai falar do resultado desse mistério. Porque ele vai fazer uma junção desse mistério Cristo com outro mistério também que os homens não conseguiam discernir. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Não sei se você está percebendo quantas vezes na carta do apóstolo Paulo, Paulo fala dessa unidade. Paulo vai falar dessa comunidade. Paulo vai falar desse homem relacional. Paulo vai falar da igreja de Cristo. Quantas vezes Paulo vai falar da igreja e quantas vezes Paulo está chamando a atenção dos seus leitores para o significado de pertencer a Cristo, do significado de ser igreja, do propósito eterno de Deus em nos enviar o seu Filho, do propósito eterno de Deus nos criar em Cristo Jesus, de Deus nos criar no seu Filho. E ele continua: membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, qual mistério? O primeiro era Cristo. Qual é o outro mistério que deriva de Cristo? É que não só, meu amado irmão, que não só a própria divindade se esvaziaria, se tornaria um de nós, mas que nós nele nos tornaríamos seríamos um só povo, que Deus de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, Deus estaria fazendo um único povo, um único humano, e esse homem unidade, esse homem plural, esse homem comunidade.
E ele continua. A intenção, mas agora por quê? Olha que coisa linda, irmãos. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria, a palavra multiforme aqui, irmãos, tem a ver com multicores, com o colorido de Deus na formação do seu povo, com a multiplicidade de singularidades, com a pluralidade da manifestação da graça, da virtude de Deus por meio da igreja. A sua sabedoria se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A sua sabedoria fosse, na verdade, conhecida tanto por anjos quanto demônios. Meu querido irmão, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Portanto, peço a vocês que não desanimem por minha causa, nem por causa das minhas tribulações. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Meu querido irmão, que coisa linda da parte de Deus. Que coisa linda. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus abandonou o ser humano na história. Não. Deus não abandonou o ser humano na história e muito menos Deus abandonou a sua igreja. Deus pode ter várias broncas com a igreja, pode exortar, pode chamar, pode várias vezes disciplinar, mas Deus jamais abandonou a sua igreja. Deus jamais abandonou a sua igreja. E se ele não abandonou a sua igreja, se ele continua sustentando a sua igreja com seu amor, se ele continua lavando a sua igreja pelo sangue de Cristo Jesus, se ele continua lavando a sua igreja pela palavra que ele tem falado, se ele continua lavando a sua igreja pelo Espírito que ele derramou sobre ela, meu irmão, quem somos eu? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para abandonar e desprezar a relação comunitária? A relação comunitária. Quem somos nós para abandonar? Porque, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela é um espetáculo assistido por anjos e demônios, meu querido irmão. Os anjos, os principados e as potestades aprendem sobre a sabedoria de Deus olhando para a igreja. Olhando para a igreja, irmãos. A igreja é alvo exclusivo do amor, da bondade e da graça de Deus. Se a igreja é alvo exclusivo do amor e da bondade e da graça de Deus, quem sou eu e quem é você para desprezar essa relação comunitária? Quem sou eu, quem é você para desprezar essa relação de amor, de cuidado, de afeto? Irmãos, nesse tempo a gente vai precisar se reconfigurar por causa da segurança, mas jamais essa reconfiguração pode ser sinônimo de distanciamento, de abandono da relação comunitária. Nós vamos pensar como é que nós vamos fazer, mas o que nós jamais negociaremos é a essência dessa caminhada comunitária. Não há a menor possibilidade de caminharmos sozinhos. Não há, irmãos. A igreja, irmão, segundo a Bíblia, a igreja ocupa um lugar central na história. A igreja cumpre um papel protagonista da história. Por quê? Porque quem é a igreja? A Bíblia inteira está sendo escrita para narrar a história de uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. E quem é a igreja? A igreja é a assunção de Jesus, mas a parte da humanidade que se rendeu ao seu amor, de maneira que formou o corpo de Cristo. Quem é a igreja? A igreja é a comunidade dos salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Quem é a igreja? A igreja é a nova humanidade comunitária em Cristo Jesus. E a história toda está sendo escrita exatamente para contar. Meu querido irmão, a gente precisa ter algumas chaves para entender a história, a gente precisa ter algumas chaves para discernir a história. A história geral se concentra nos reis,
A história geral se concentra nas rainhas, a história geral se concentra também nos presidentes, a história geral se concentra nos políticos, a história geral se concentra nos generais, a história geral se concentra nas celebridades, a história geral se concentra em vários lugares. A Bíblia, porém, a Bíblia, ao contrário, se concentra exatamente na história da igreja. A Bíblia se concentra exatamente na história dos santos, de homens. Homens muitas vezes pobres, homens muitas vezes desprovidos de recursos, inclusive de capacidades intelectuais ou culturais, que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, os chama e forma o seu povo. A história da humanidade, segundo a Bíblia, não é para contar a história dos reis, das rainhas, dos políticos, dos generais e das guerras. A história da humanidade, segundo a Bíblia, é para contar a história da formação da sua igreja, da igreja de Cristo Jesus. Você entende isso, irmãos? Em nome de Jesus. A história secular concentra-se nas guerras. A história secular se concentra nas batalhas. A história secular se concentra nos tratados de paz. A história bíblica, irmão, vai se concentrar na guerra do reino de Deus contra o império das trevas. A história bíblica vai se concentrar na batalha da carne contra o espírito. A história bíblica vai se concentrar, em nome de Jesus, na verdade, meu querido, nessa natureza, nesse embate todo da vitória da cruz contra todos os principados e potestades. A história bíblica não vai contar sobre os triunfos dos homens. A história bíblica vai contar sobre o triunfo de Cristo na cruz, sobre todos os demônios, sobre todos os principados, sobre todas as potestades. A história bíblica narra para nós, conta para nós, revela para nós que toda essa história que nós conhecemos como história da humanidade, na verdade, é a história da formação de uma pessoa só, da igreja, da comunidade. Meu querido irmãos, a Bíblia, irmãos, não vai falar sobre as anistias que os homens receberam no passado dos seus governantes. A Bíblia vai falar da anistia que Deus em Cristo Jesus deu para todos aqueles que, por sua graça e misericórdia, se arrependerem de todo o coração. A anistia de poderem voltar a gozarem de uma relação com o Deus de amor. A Bíblia, irmãos, não deixa de maneira nenhuma desapercebida os grandes impérios que já houve na face da terra. Jamais. A Bíblia jamais vai deixar. A Bíblia fala do Império Babilônico, a Bíblia fala do Império Egípcio, a Bíblia fala do Império Persa, a Bíblia fala do Império Romano. Mas, meu querido, se a Bíblia fala disso tudo, mas fala como se eles fossem meros coadjuvantes do processo da condução de Deus na formação da sua igreja em Cristo Jesus. Portanto, guarda uma coisa em nome de Jesus no seu coração. A igreja ocupa um lugar central na história da humanidade. A igreja ocupa um lugar central na história da humanidade. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus, meu irmão. A igreja ocupa lá esse lugar, porque a Bíblia, como a Bíblia, ela menciona todos esses grandes impérios que aconteceram na humanidade, ela menciona, mas ela menciona tudo isso debaixo da potente mão do Senhor no seu processo de formação da igreja. Formação da igreja. Todo historiador secular, se ele for honesto, toda a história secular, se ela for honesta, ela tem que levar em consideração a história da igreja. Não há como
um historiador sério, desconsiderar o fato da igreja existir na humanidade, o fato da igreja se mover na humanidade, com todas as suas implicações positivas e negativas, mas o Senhor continua lá nessa história. Meu querido irmão, se na história da humanidade Deus diz para nós que a igreja ocupa um lugar central, aonde está a igreja na sua vida? Aonde está a relação da igreja contigo, meu querido irmão? Se na história da humanidade qualquer historiador sério vai ter que considerar o fator igreja na história para contar a história da humanidade, quem somos nós para desconsiderarmos a relação comunitária, a relação de amor, a relação de afeto? Como a igreja não pode ocupar um lugar central na sua vida? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? A igreja, meu irmão, em nome de Jesus, a igreja é o ponto central no evangelho. A igreja não é, a Bíblia não só fala que ela ocupa um lugar central na história, mas ela também ocupa um lugar central no evangelho. A Bíblia diz que Jesus disse lá para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. O que Deus está fazendo ao enviar o seu filho é edificar a sua igreja. O que Deus está fazendo ao criar tudo que existe é edificar a sua igreja, é formar a imagem e semelhança conforme o seu bom propósito que ele realizou lá em Cristo Jesus, conforme o seu bom propósito que ele revelou para nós lá em Gênesis capítulo 1. Meu querido irmão, não existe menor possibilidade de uma salvação individual. Deus, irmãos, Deus não morreu por um indivíduo. Deus fez com que esse indivíduo em Cristo Jesus morresse, para que agora aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que se deu por eles. Ou seja, vão se entregar a uma família. Meu querido, quem conhece Jesus conhece a igreja. Quem conhece Jesus é integrado à família. Quem conhece Jesus é integrado a uma comunidade. Não há a menor possibilidade de uma relação individualista com Deus. O evangelho central, meu irmão, diz respeito a Cristo. E o mistério que Paulo vai falar aqui, esse mistério é o mistério de Cristo. E esse mistério de Cristo é não somente perdoar os nossos pecados, mas também nos adotar em família. Olha quantas vezes o apóstolo Paulo está falando desse homem comunitário. Olha por que ele desvenda para a gente o mistério. Olha por que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Exatamente para a gente viver em família, para a gente viver em comunidade. A igreja ocupa um lugar central na história do Evangelho. Se a igreja ocupa um lugar central na história do Evangelho, aonde a igreja ocupa? Qual lugar a igreja ocupa no seu coração, na sua mente, na sua vida, meu irmão? Em nome de Jesus. No meio disso tudo, você acha que isso está acontecendo, o mundo está largado às traças? Para de se focar nos problemas, para de se focar nessas coisas que estão acontecendo no mundo e começa a discernir o que Deus está fazendo na história para formar o seu povo, para formar a sua igreja, para salvar aqueles que antes estavam perdidos. Agora salvar aonde? Salvar numa relação. Meu irmão, não há salvação individual. Deus veio salvar um povo. Deus veio formar um povo, gente de toda tribo, raça, língua e nação, gente que não vive mais para si, gente que aprendeu a enxergar no outro, não mais como o outro, mas um próximo, em nome de Jesus. A igreja, irmãos, preste atenção, a igreja, ela é central na vida cristã. Ela não só ocupa um lugar central na história,
ela só não ocupa um lugar central no Evangelho, mas ela também ocupa um lugar central na singularidade, e não na individualidade, na singularidade de cada cristão. Cada cristão. Cada cristão tem na vida, como centro, como eixo pelo qual ele se movimenta, como eixo pelo qual ele toma suas decisões, como eixo pelo qual a vida dele gira, a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, a sua comunidade dos santos. E muitas vezes ele se muda para perto, e muitas vezes ele atravessa a cidade. Por quê? Porque a relação para ele em Cristo Jesus com os seus irmãos é essencial, não é importante e muito menos necessário. É essencial, constitui a sua essência. Constitui a sua essência. Eu sei, irmãos, que no passado a instituição igreja cometeu muitos males, mas o fato dela ter cometido muitos mal, muita coisa ruim na história, isso não significa que nós temos o direito de desprezarmos a comunhão, que nós agora podemos ter o direito de termos uma relação VIP com Jesus de Nazaré. Não há possibilidade, meu querido, não há. A igreja ocupa um lugar central na vida daqueles que são de Cristo, porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no verso de número 1 e verso número 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios, igreja. E aí no verso 13 ele fala assim: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois eles são uma glória para vocês. Meu querido irmão, a igreja ocupa um lugar central na vida cristã, porque aqueles que foram atingidos na sua singularidade pela pessoa de Cristo e caíram do cavalo, estavam seguindo a sua vida e agora caíram do cavalo, meu querido irmãos, eles agora vão viver pensando o tempo todo favoravelmente a vida da sua comunidade, a vida dos seus irmãos. Meu irmão, há uma alegria, há um gozo em ser igreja. Há um gozo, há uma alegria. É algo completamente maravilhoso, sedutor. Eu não estou falando de algo gostoso, porque muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente padece, mas há uma alegria, há um gozo, porque a gente sabe que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque a igreja é eterna. A igreja é a centralidade da história, é o eixo que gira toda a história em torno. Meu irmão, Covid, tudo isso fica diminuído diante do discernimento e da grandeza de que o Senhor continua regendo a história, que o Senhor continua colocando a igreja como ponto central no Evangelho, que o Senhor continua colocando como ponto central na vida daqueles que se renderam a Cristo, a igreja, para quê? Para que poderes, autoridades, anjos e demônios possam conhecer a sabedoria de Deus por meio da multiforme graça de Deus concedida à igreja de Cristo Jesus. Meu irmão, como desprezar a igreja, já que Deus a leva tão a sério? Como? Paulo, olha, eu vivo e passo tudo que eu passo em favor de vocês. Às vezes as pessoas podem dizer assim: ah, não, mas o Paulo é exceção. Não. O ministério aos gentios, o papel específico que ele desempenhava em relação aos gentios era singular, era o chamado do apóstolo Paulo. Mas a entrega, a disposição no cumprimento do ministério para a formação da igreja, meu irmão, aquilo não era singular, aquilo não era exceção. Aquilo, na verdade, é a inspiração para nós que somos igreja de Cristo Jesus. Uma coisa são as formas, como o apóstolo Paulo tinha
como a igreja é essa multiforme, é essa manifestação da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, há formas variadas, mas o espírito de entrega é o mesmo. A intensidade da entrega, a responsabilidade daqueles que se viram achados por Cristo Jesus é a mesma. Isso não é exceção paulina, não. Isso, na verdade, é a tradução daqueles que foram alcançados por esse Espírito de Cristo Jesus. Porque olha que o apóstolo Paulo, olha o entendimento do apóstolo Paulo, irmãos, que ele vai dizer para nós lá em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Alegro-me, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele diz: olha, meu corpo está aqui para servir a igreja, a minha mente está aqui para servir essa relação comunitária, a minha mente está aqui para servir ao Senhor. Meu querido irmão, em nome de Jesus, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade. Deus deu a responsabilidade a ele de pregar aos gentios, mas qual foi a responsabilidade que Deus deu a você nesse corpo? Nesse corpo que nesse tempo você pode estar exercendo de formas diferentes. Irmão, tem tanta gente se abençoando, tanta gente se amando, tanta gente manifestando misericórdia, tanta gente manifestando graça. E você, meu irmão, qual é o empenho que Deus tem demonstrado, que você tem demonstrado em relação ao que Cristo já fez na sua vida? Meu querido, para a gente caminhar para o final, eu queria